Tudo bem aí, cinegrafista? Olha aí, dá só uma olhadinha aí. Tá no foco? Beleza. Eu acabei de fazer um vídeo falando a respeito da Santa Ceia, amém? E hoje eu gostaria de, agora, né, nesse momento, porque acabei de fazer outro vídeo, eu gostaria de falar com vocês a respeito das heresias, né? O que a Bíblia diz sobre heresias, né? No título do vídeo eu quero colocar assim, os protestantes têm Deus, né? Porque assim, a Bíblia ela é extremamente rigorosa a respeito das heresias, amém? Isso me deixa um pouco preocupado, irmãos, com as heresias, amém? Porque a Bíblia diz lá na segunda carta de João, no capítulo 1, abra sua Bíblia em 2 João, capítulo 1. 2 João, capítulo 1. Segunda carta de João, capítulo 1. Do versículo 7 até o 10. Amém? 2 João capítulo 1, do versículo 7 até o 10. Né? Para a gente ter uma ideia a respeito do contexto do que João está falando. Né? Segunda carta de João capítulo 1, do versículo 7 até o 10. Amém? Diz assim a Sagrada Escritura: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo, né? Versículo 8. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão, né? Preste bem atenção no versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Versículo 9. Preste bem atenção. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, né? Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho, né? Preste bem atenção no que diz o versículo 9. Quem vai além, ou então na sua Bíblia deve estar escrito assim: todo aquele que, né? Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Mas aquele que tem essa doutrina, aquele que permanece nessa doutrina, esse tem o Pai e o Filho. Né? Versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Né? Então veja. Olha o perigo das heresias. João diz na segunda carta de João, no capítulo 1, no versículo 9. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Então, quem continua na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Certo?
quem vai além da doutrina de Cristo não tem Deus. Né? Isso é muito grave. Né? Então, vamos lá. 2 João, capítulo 1, versículo 9. Quem vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que acontece? Jesus, ele tem uma doutrina, certo? Ele veio do céu para a terra trazendo uma revelação. A revelação da verdade. Da verdade sobre a lei e sobre Deus. Certo? E ele entregou uma doutrina aos apóstolos. Certo? E essa doutrina que Jesus trouxe para os apóstolos tem que ser seguida à risca, ok? E em 2 João, capítulo 1, versículo 9, João diz que se alguém vai além dessa doutrina e nela não permanece, não tem Deus. Então, existe uma doutrina. Existe uma doutrina. Se alguém ultrapassa essa doutrina, vai além dela e nela não permanece, não tem Deus. Certo? Então, por que quem vai além da doutrina que Jesus trouxe não tem Deus? Porque assim, cada ponto da doutrina de Jesus é um meio de nós termos comunhão com Deus. Dá um exemplo. O significado do batismo. O significado da Santa Ceia. Certo? Não, melhor. Não. Santa Ceia mesmo. Que eu acabei de dizer, né? Se você não crê que Jesus está ali, né? Então você não creu realmente em Cristo. Você não está participando da Santa Ceia, né? Se você não crê na Santa Ceia, você não recebe a comunhão com Cristo, certo? Por isso não existe amizade, não existe amizade entre Deus e a pessoa que não crê na Santa Ceia. Por quê? Porque a Santa Ceia é o meio de se chegar até Deus. É o meio de ter comunhão com Deus. Se alguém interpreta errado, por exemplo, Jesus disse: onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Certo? Imagina que alguém interpreta isso de maneira errada. Se alguém interpretar isso de maneira errada, não vai obedecer da forma que tem que ser obedecido. Amém? Então, como não obedece da forma como tem que ser obedecido, não tem comunhão com Deus. Então, existem duas formas de desobedecer Deus. A primeira é quando nós conhecemos a sua palavra e decidimos não obedecer, certo? E a segunda forma de desobedecer a Deus é quando nós interpretamos o que Ele diz de maneira errada e não obedecemos da forma como é para ser. Quando nós interpretamos de maneira errada e não obedecemos da forma como é para ser, nós também não estaremos tendo comunhão com Deus, porque nós não estamos obedecendo. Por isso que quem vai além da doutrina de Cristo não tem Deus. Por quê? Porque não cumpre o que Jesus mandou cumprir para ter comunhão com Deus. Então não é possível que alguém que vai além da doutrina de Cristo tenha comunhão com Deus. Por quê? Porque não obedece o Evangelho da forma como é para ser. Por isso não pode ter comunhão com Deus. Porque cada ponto do Evangelho é um meio de ter comunhão com Deus. Por isso João diz lá em 2 João, capítulo 1, versículo 9. Se alguém vai além da doutrina de Cristo, esse não tem Deus.
certo? Então existe uma doutrina trazida, que Jesus trouxe, né? 2000 anos atrás para os seus apóstolos. Só existe uma doutrina. E essa doutrina é o meio de nós entrarmos, de nós termos comunhão com Deus, certo? Obedecendo essa doutrina. Se nós vamos além dessa doutrina, é impossível ter comunhão com Deus. Porque Deus, ele não tem amizade com o pecado. Certo? Ele não pode ter comunhão com o pecado. Então só existe uma maneira de ter comunhão com Deus, que é obedecendo à risca a doutrina que Jesus veio trazer. Então, quem vai além da doutrina de Cristo não tem Deus, não pode ter Deus. É o que João diz em 2 João capítulo 1, versículo 9. Por quê? Porque está indo além da doutrina de Cristo. Amém? Então você compreendeu? Quem vai além da doutrina de Cristo não tem Deus. Pergunta é, os protestantes têm Deus? Pergunta muito importante. Tendo uma infinidade de doutrinas como eles realmente têm, assim, dependendo do nível de acerto, né, eles podem ter mais ou menos comunhão com Deus, né? Mas eles verdadeiramente não têm comunhão com Deus. É impossível. Impossível que eles tenham, porque eles não estão seguindo a doutrina de Jesus Cristo. Porque cada um tem a sua própria doutrina na cabeça, né? É impossível que eles tenham comunhão com Deus. Mas os protestantes, todos eles não têm Deus na vida deles. É difícil dizer isso, né? Porque muitos falam que falam, fazem o que fazem, não por maldade, eles fazem por ignorância, né? Então, Deus tem misericórdia. A única razão pela qual existe Deus protegendo, né, as pessoas que não entendem o Evangelho é a misericórdia do Senhor. Porque é impossível ter comunhão com Deus não fazendo o que Ele diz. Certo? Se você faz o contrário do que Deus diz, você não tem comunhão com Ele. Certo? Então é impossível ter... Então, de fato, comunhão com Deus eles não têm. Mas... o que eles têm de Deus? Eles têm a misericórdia pela ignorância. Certo? Mas toda ignorância é razão. Toda ignorância é desculpa? Não, né? Jesus uma vez falou para os fariseus assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês têm a chave da porta da sabedoria e vocês não entram, né? Então Jesus condenou os fariseus porque eles tinham a oportunidade de obter o conhecimento, mas eles não faziam isso. Então, para Deus, quem tem a oportunidade de conhecer o Evangelho, quem tem a oportunidade, quem tem condições de conhecer a verdade e não vai atrás, é culpado da sua ignorância. Agora, aquele que não tem condições de ir em busca da verdade, esse não é culpado da sua ignorância. Mas aquele que tem a oportunidade de conhecer, aquele que tem a possibilidade de ir atrás da verdade, aquele que tem condições de ir atrás da verdade e não faz, é culpado da sua própria ignorância. Jesus culpou os fariseus por causa da ignorância deles. Por quê? Porque eles tinham capacidade e condições de ir de ir em busca do conhecimento e não foram. Por isso eles eram culpados. Amém? Jesus
julgou os fariseus dessa forma e condenou eles por causa disso. Porque eles tinham condições de ir atrás do conhecimento e não faziam. Então, a ignorância de quem não tem condições de ir atrás do conhecimento, essa é digna de misericórdia. Mas a ignorância de quem tem a possibilidade de ir atrás da verdade e não vai por preguiça, né? E não vai, essa ignorância é culpável, certo? Se você tem condições de ir em busca da verdade e não vai, a culpa é sua por não conhecer a verdade. É isso que Jesus disse, foi isso que Jesus disse aos fariseus. Amém? Então, os que têm, segundo o que disse Jesus, os que têm condições de ir em busca da verdade e não vão, esses são culpados de serem ignorantes. Mas aqueles que não têm condições de ir em busca da verdade, esses não são culpados pela sua ignorância, né? Então é isso. Eles têm Deus, têm a misericórdia do Senhor, né? Mas de fato, comunhão com Deus é impossível que eles tenham, né? Por quê? Porque eles não cumprem o verdadeiro evangelho. Eles inventaram doutrinas humanas. Eles foram além da doutrina de Cristo. Por isso eles não têm comunhão com Deus, né? Então, Jesus Cristo trouxe o evangelho e é através do cumprimento do evangelho que se tem comunhão com Deus. Se você faz o contrário, do que diz o evangelho, porque você interpretou diferente, você não vai ter comunhão com Deus, porque você está fazendo o contrário. Certo? Então, só se pode ter comunhão com Deus obedecendo ao evangelho. Se você faz o contrário do que diz o evangelho, é impossível ter comunhão com Deus. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Deus não pode ter comunhão com o pecado. Entre ele e o pecado. Não. Deus tem comunhão com os homens através de Jesus Cristo, né? Deus tem comunhão com os homens porque Cristo purifica os homens. E como Cristo purifica os homens, então ele pode ter comunhão com os homens. Porque os homens purificados estão em Cristo. Agora, comunhão com o pecado, não. Não, isso é impossível. Impossível. Certo? Então, não é possível que Deus tenha comunhão com quem faz o contrário do que ele disse. Mas por causa da ignorância de quem não tem condições de buscar a verdade, Deus tem misericórdia. Mas Vinícius, e aquelas pessoas que buscaram a verdade e não encontraram? Essas também são dignas de misericórdia, né? Mas aqueles que não foram atrás da verdade, aqueles que tinham condições de ir atrás da verdade e não foram, esses são culpados pela sua ignorância. Você está indo atrás da verdade? Você está indo em busca da verdade? Você tem que ir em busca da verdade. Porque Jesus disse aos fariseus: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês têm a chave da porta da sabedoria e não entram. Certo? Então, se você tem condições de ir atrás do conhecimento, você tem o dever de fazê-lo, para defender a verdade do Evangelho. Amém? Então, busque a verdade, obedeça à verdade e siga ela. Porque é só obedecendo a verdade que se tem comunhão com Deus. Só a verdade liberta e só a verdade salva. Certo? Então é isso, irmãos. Então, muito cuidado com as heresias, muito cuidado com o que você ouve. Porque se você vai além da doutrina de Cristo, você não tem Deus. Você não
tem comunhão com Deus. Segundo o que está escrito em 2 João, capítulo 1, versículo 9. João diz: aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, esse não tem Deus. Por quê? Porque Deus não pode ter comunhão com quem faz o contrário do que ele disse. Com quem faz o contrário. Deus diz, vá por aqui, aí ele vai pelo outro lado. Né? Você compreende? Então, muito cuidado com as heresias. Só existe um evangelho de Jesus Cristo a ser pregado no mundo inteiro, sem o qual nós não temos comunhão com Deus na nossa vida. Amém? Então, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.